Você pode até dizer que acredita em Deus, pode até orar de vez em quando, pode até sentir algo quando ouve uma música ou entra em um ambiente espiritual. Mas existe uma pergunta que ninguém consegue fugir por muito tempo. Quem realmente está em primeiro lugar na sua vida? Porque não é sobre o que você fala, é sobre o que governa suas decisões quando ninguém está olhando. É sobre aquilo que ocupa sua mente quando você acorda e quando deita. É sobre aquilo que determina suas prioridades, seus medos, suas escolhas. E talvez, sem perceber, Deus tenha sido colocado não como centro, mas como opção, não como prioridade, mas como recurso de emergência, não como direção, mas como última tentativa quando tudo já deu errado. Existe uma diferença silenciosa, mas poderosa, entre ter Deus na vida e ter Deus como primeiro lugar. Muita gente carrega o nome de Deus nos lábios, mas não entrega o controle das próprias decisões. Muita gente pede direção, mas continua insistindo em caminhos que já sabe que não são certos. E é nesse ponto que a vida começa a travar. Porque quando Deus não ocupa o lugar que é dele, tudo ao redor começa a perder ordem, perde sentido, perde paz. Não é castigo, é consequência. Porque quando o Criador não está no centro, a criação se desorganiza. Talvez você já tenha se perguntado por que algumas áreas da sua vida simplesmente não fluem. Porque você tenta, e parece que sempre existe algo fora do lugar. Relacionamentos confusos, decisões apressadas, ansiedade constante, um vazio que não se explica nem com conquistas. E no fundo, existe uma inquietação que você não consegue ignorar completamente, uma sensação de que algo essencial está desalinhado. Essa sensação não é fraqueza, é um chamado. É como se Deus estivesse dizendo, de forma silenciosa mas firme: você não foi feito para viver me colocando em segundo plano. Há momentos em que a vida fica barulhenta demais, cheia de vozes, opiniões, cobranças, comparações. E nesse barulho, a voz de Deus vai ficando distante, não porque ele se afastou, mas porque outras coisas ganharam prioridade. E quando isso acontece, a alma entra em um tipo de cansaço que não se resolve com descanso físico. É um cansaço de tentar controlar tudo, de carregar decisões sozinho, de viver sem direção clara. E mesmo quando tudo parece estar dando certo por fora, por dentro, existe um desconforto difícil de explicar. Agora imagine por um instante o que acontece quando tudo se aquieta. Quando você para de correr, para de tentar resolver tudo no seu próprio entendimento, para de se apoiar apenas na sua lógica. Existe um silêncio necessário que muitos evitam, porque é nesse silêncio que a verdade aparece. E a verdade muitas vezes não é confortável no início. Ela revela o quanto Deus foi deixado de lado em decisões importantes, o quanto a busca por controle tomou o lugar da confiança, o quanto o coração se acostumou a depender de tudo, menos de Deus. Mas é exatamente nesse ponto que algo começa a mudar. Porque quando você reconhece que Deus não está ocupando o primeiro lugar, você abre espaço para realinhar tudo. E esse realinhamento não começa com grandes atitudes externas, começa dentro, na decisão sincera de reposicionar Deus no centro. Não é sobre perfeição, é sobre prioridade. Não é sobre fazer tudo certo de uma vez, é sobre escolher, de forma intencional, colocar Deus antes de qualquer outra coisa. A Bíblia traz uma verdade simples, mas profundamente transformadora em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Existe uma ordem aqui, e essa ordem muda tudo. Não é busque tudo e depois Deus entra. Não é resolva a sua vida e depois procure Deus. É primeiro. Primeiro no pensamento, primeiro na decisão, primeiro na entrega. E quando essa ordem é respeitada, algo começa a se ajustar de dentro para fora. Colocar Deus em primeiro lugar
não significa abandonar responsabilidades, nem ignorar a realidade. Significa trazer Deus para o centro de cada escolha, de cada passo, de cada plano. Significa perguntar antes de agir. Significa confiar antes de controlar. Significa obedecer, mesmo quando não faz sentido imediato. E isso exige coragem, porque vai contra o impulso natural de querer dominar tudo sozinho. Mas é exatamente essa entrega que libera um tipo de paz que não depende das circunstâncias. E aqui está algo que muitas pessoas não percebem. Quando Deus não está em primeiro lugar, sempre haverá algo ocupando esse espaço. Pode ser o dinheiro, pode ser o relacionamento, pode ser o medo, pode ser a necessidade de aprovação, pode ser o passado, pode ser o futuro. Sempre haverá algo tentando assumir esse lugar. E qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus acaba se tornando um peso, porque nenhuma dessas coisas foi feita para sustentar a sua vida completamente. Quando Deus volta para o centro, o peso diminui. Não porque os problemas desaparecem de imediato, mas porque você deixa de carregá-los sozinho. A ansiedade começa a perder força, porque você não precisa mais prever tudo. As decisões começam a ganhar clareza, porque não vêm apenas do seu entendimento limitado. E até as dificuldades passam a ter um propósito diferente, porque você começa a enxergar além do momento. Se até aqui isso está fazendo sentido para você, escreva nos comentários a frase: Deus é sempre minha prioridade. Essa não é apenas uma frase, é uma decisão. E decisões têm poder, porque o que você decide hoje começa a moldar o que você vive amanhã. E talvez, neste momento, Deus não esteja pedindo que você mude tudo de uma vez, mas que você mude o lugar que Ele ocupa dentro de você. Porque quando esse lugar muda, tudo ao redor começa, aos poucos, a se transformar. Existe uma transformação silenciosa que acontece quando Deus é colocado em primeiro lugar. Não é algo sempre visível no início, não é algo imediato aos olhos de quem está de fora, mas é profundo. É como alinhar uma bússola que estava desregulada. De repente, você começa a perceber direção onde antes havia confusão. Começa a sentir paz, onde antes havia inquietação constante. Começa a ter discernimento, onde antes havia impulsividade. E essa transformação não depende de quem você foi até aqui, nem dos erros que você já cometeu, porque colocar Deus em primeiro lugar não é um prêmio para quem já está perfeito, é um caminho para quem quer viver diferente, é um recomeço disponível, uma nova forma de caminhar, uma nova base para construir sua vida. E não importa há quanto tempo você esteja vivendo fora dessa ordem, sempre existe a possibilidade de voltar ao centro. Mas essa escolha precisa ser feita de forma consciente, porque o mundo sempre vai oferecer distrações, sempre vai tentar ocupar seu foco, sempre vai tentar convencer você de que outras coisas são mais urgentes, mais importantes, mais necessárias. E é por isso que colocar Deus em primeiro lugar é uma decisão diária, não um evento único. É algo que se renova a cada manhã, a cada escolha, a cada momento em que você decide confiar mais em Deus do que em si mesmo. E talvez, no fundo, você já saiba disso. Talvez essa mensagem não esteja te trazendo algo totalmente novo, mas esteja reacendendo algo que você já sentia. Porque a verdade é que o coração reconhece quando Deus não está no lugar que deveria estar. E esse reconhecimento não vem para condenar, vem para chamar de volta, para ajustar, para alinhar, para restaurar. O que está em jogo aqui não é apenas uma mudança espiritual, é uma transformação completa de vida. Porque quando Deus ocupa o primeiro lugar, Ele começa a organizar o restante. E aquilo que parecia impossível de resolver sozinho, começa a encontrar caminhos que você não enxergava antes. Não por mágica, mas por direção. Não por acaso, mas por alinhamento. E isso é só o começo do que acontece quando Deus realmente assume o lugar que sempre foi dele.
Existe um ponto na jornada em que não dá mais para fingir que nada precisa mudar. Você começa a perceber que não é apenas sobre acreditar em Deus, mas sobre permitir que essa verdade influencie cada área da sua vida. E é aqui que muita gente trava, porque colocar Deus em primeiro lugar não é apenas uma decisão bonita, é uma decisão que confronta hábitos, mexe com prioridades e, principalmente, exige renúncia. Não é confortável admitir que, por muito tempo, você tentou conduzir sua própria vida sem consultar aquele que te criou. Não é simples reconhecer que muitas escolhas foram feitas baseadas em emoção, impulso ou medo, enquanto Deus ficou em segundo plano, como alguém que você chama apenas quando as coisas saem do controle. E o mais profundo de tudo isso é perceber que Deus nunca saiu do lugar dele. Quem mudou foi você. Quem reorganizou a ordem das coisas foi você. E mesmo assim, ele permaneceu disponível, aguardando o momento em que você entenderia que viver longe do centro sempre gera desgaste. Esse entendimento não vem de uma vez. Ele cresce aos poucos, através das frustrações, das tentativas que não funcionam, das portas que se fecham, das noites em que o silêncio pesa mais do que qualquer barulho. E tudo isso, embora pareça duro, muitas vezes é o caminho que conduz de volta ao alinhamento. Quando você começa a colocar Deus em primeiro lugar de verdade, algo muito específico acontece. Sua percepção muda. Situações que antes te dominavam emocionalmente começam a perder força. Aquilo que antes te tirava o sono começa a ser visto com mais clareza. Não porque os problemas desapareceram, mas porque agora você não está mais olhando para ele sozinho. Existe uma nova lente, uma nova forma de interpretar o que está acontecendo. E isso transforma completamente a maneira como você reage à vida. Só que essa transformação não acontece sem resistência, porque existe uma parte dentro de você que gosta de ter controle, que prefere entender tudo antes de confiar, que quer garantias antes de obedecer. E colocar Deus em primeiro lugar confronta exatamente isso. Ele não pede para ser uma opção entre muitas, ele pede para ser o centro. E isso significa confiar mesmo quando você não tem todas as respostas. Significa seguir mesmo quando o caminho ainda não está totalmente claro. Significa abrir mão de certas vontades para viver algo maior do que você mesmo planejou. E é nesse momento que muita gente recua. Porque seguir a Deus de verdade não é conveniente, é transformador. E transformação, por mais necessária que seja, dói. Dói abrir mão de padrões antigos, dói se afastar de ambientes que não te fazem bem, dói dizer não para coisas que você gostaria de manter, dói confrontar partes de si mesmo que estavam escondidas. Mas ao mesmo tempo, existe uma liberdade crescendo dentro de você. Uma liberdade que não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus no centro de tudo. Você começa a perceber que a paz que você tanto buscava não está nas circunstâncias, mas na posição que Deus ocupa na sua vida. Porque quando Ele está em primeiro lugar, até o caos ao redor não consegue te desestabilizar completamente. Existe uma firmeza diferente, uma segurança que não depende do que está acontecendo fora. É como se, pela primeira vez, você estivesse pisando em algo sólido, depois de muito tempo tentando se equilibrar em terrenos instáveis. E isso muda até a forma como você se relaciona com o futuro. Antes, o futuro era motivo de ansiedade, de medo, de tentativa de controle. Agora, ele começa a ser um espaço de confiança, não porque você sabe exatamente o que vai acontecer, mas porque você sabe em quem está confiando. E essa mudança é profunda, porque ela tira o peso de ter que prever tudo, de ter que garantir tudo, de ter que controlar tudo. Você entende que existe um Deus que já está à frente, preparando caminhos, alinhando situações, abrindo portas que você nem imagina ainda.
Mas existe algo que precisa ficar muito claro. Colocar Deus em primeiro lugar não significa que tudo vai ser fácil. Pelo contrário, em muitos momentos será desafiador. Haverá dias em que você vai querer voltar aos velhos hábitos, confiar apenas em si mesmo, tomar decisões rápidas sem buscar direção. Haverá momentos em que a dúvida vai aparecer, em que a espera vai parecer longa demais, em que a resposta de Deus não virá no tempo que você gostaria. E é exatamente nesses momentos que a sua decisão será testada. Porque colocar Deus em primeiro lugar não é uma emoção, é uma escolha contínua. É escolher confiar quando seria mais fácil desistir. É escolher obedecer quando seria mais confortável ignorar. É escolher esperar quando tudo dentro de você quer agir impulsivamente. E cada uma dessas escolhas fortalece algo dentro de você. Fortalece sua fé, fortalece sua identidade, fortalece sua relação com Deus. E aos poucos, você começa a viver algo que antes parecia distante. Uma vida alinhada. Não perfeita, mas alinhada. Não sem problemas, mas com direção. Não sem desafios, mas com propósito. E essa é uma diferença que muda tudo. Porque uma vida sem problemas não existe, mas uma vida com Deus no centro é completamente diferente de uma vida onde Ele é apenas um detalhe. Talvez você ainda esteja nesse processo, tentando entender como fazer isso na prática. E a verdade é que começa de forma simples, mas sincera. Começa quando você decide buscar a Deus antes de tomar decisões importantes. Começa quando você escolhe ouvir mais do que falar. Começa quando você abre espaço na sua rotina para se conectar com Ele de verdade. Não por obrigação, mas por necessidade. Porque quando Deus se torna prioridade, o relacionamento com Ele deixa de ser algo ocasional e passa a ser essencial. E quanto mais você se aproxima, mais você percebe que nunca foi sobre regras, foi sobre relacionamento. Nunca foi sobre perfeição, foi sobre conexão. Nunca foi sobre cumprir uma lista de coisas, foi sobre viver uma vida guiada. E isso muda completamente a forma como você enxerga a fé. Ela deixa de ser um peso e passa a ser um caminho. Deixa de ser uma cobrança e passa a ser uma direção. E é nesse ponto que algo dentro de você começa a se ajustar de forma mais profunda. Porque agora não é mais apenas uma ideia, é uma prática. Não é mais apenas um desejo, é uma decisão vivida. E essa decisão começa a gerar frutos que vão além do que você imaginava. Mas ainda existe algo que precisa ser confrontado. Algo que muitos evitam encarar. Porque colocar Deus em primeiro lugar também revela aquilo que precisa ser deixado para trás. Chega um momento em que não dá mais para carregar tudo junto e ainda dizer que Deus está em primeiro lugar. Porque quando Ele realmente assume o centro, algumas coisas começam a perder espaço naturalmente e outras precisam ser deixadas de forma intencional. E é exatamente aqui que muitos se confundem, porque querem viver a transformação sem abrir mão do que está impedindo essa transformação. Querem sentir paz, mas continuam alimentando aquilo que gera ansiedade. Querem direção, mas insistem em caminhos que já sabem que não têm a aprovação de Deus. Querem uma vida alinhada, mas mantêm hábitos, pensamentos e ambientes que puxam para o lado oposto. E essa tensão interna começa a ficar cada vez mais evidente, porque quando você prova, ainda que por um instante, o que é ter Deus no centro, tudo aquilo que não combina com essa posição começa a incomodar. Aquilo que antes parecia normal, agora pesa. Conversas que antes eram naturais começam a soar vazias. Decisões que antes eram automáticas passam a gerar conflito dentro de você. E esse conflito não é confusão, é clareza surgindo. É Deus, de forma sutil, mostrando que você não pode viver dividido e esperar viver inteiro. Muita gente tenta negociar com Deus nessa fase. Tenta manter certas áreas intactas, como se fossem intocáveis, como se pudessem dizer: Deus,
O Senhor pode entrar em tudo, menos aqui. Mas o que muitos não percebem é que Deus não disputa espaço. Ele ocupa o lugar completo ou não ocupa o centro. E isso não é sobre imposição, é sobre verdade. Porque um coração dividido nunca experimenta plenamente aquilo que Deus pode fazer. Sempre haverá uma barreira, sempre haverá um limite, sempre haverá algo interrompendo o fluxo da transformação. E talvez, sendo muito honesto agora, você já saiba exatamente o que precisa ser deixado. Não porque alguém te disse, mas porque dentro de você isso já ficou claro em algum momento de silêncio. Pode ser um relacionamento que te afasta de quem você está se tornando. Pode ser um hábito que você insiste em manter, mesmo sabendo que te enfraquece. Pode ser um padrão de pensamento que te prende ao medo, à culpa ou à insegurança. Pode ser a necessidade constante de controle, de aprovação, de validação. Seja o que for, existe algo que não combina com Deus em primeiro lugar. E o mais difícil não é identificar, é decidir. Porque decidir implica a ação. E ação implica mudança real. Não é mais sobre sentir, é sobre fazer. Não é mais sobre reconhecer, é sobre obedecer. E essa obediência muitas vezes não vem acompanhada de aplausos nem de confirmação imediata. Ela vem acompanhada de silêncio, de processo, de ajustes internos. Mas é exatamente nesse lugar que a transformação se aprofunda. A Bíblia diz, em Tiago 4:8, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Existe um movimento duplo aqui, mas ele começa com você. Aproximar-se de Deus não é apenas orar mais ou falar mais sobre Ele, é alinhar sua vida com aquilo que Ele representa. É permitir que a presença dEle influencie suas escolhas, seus relacionamentos, suas atitudes mais simples. E quanto mais você se aproxima, menos espaço sobra para aquilo que não vem dEle. E aqui está algo que precisa ser entendido com profundidade. Deixar para trás não é perder, é liberar espaço. Muitas vezes você acha que está abrindo mão de algo importante, mas na verdade está se libertando de algo que estava te limitando. Só que no início parece perda, parece vazio, parece que algo está faltando. E é nesse ponto que muitos desistem, porque não suportam o desconforto da transição. Mas o que vem depois desse processo não se compara com aquilo que foi deixado. Porque quando você realmente coloca Deus em primeiro lugar e tem coragem de alinhar sua vida com isso, algo novo começa a nascer dentro de você. Uma identidade mais firme, uma paz mais constante, uma clareza que não depende de opiniões externas. Você começa a se reconhecer de uma forma diferente, não mais como alguém perdido tentando acertar, mas como alguém guiado, mesmo em meio aos desafios. Isso muda até a forma como você lida com seus erros, porque antes o erro te afastava de Deus. Agora ele te leva de volta para Deus. Antes o erro gerava culpa e distância. Agora ele gera aprendizado e aproximação. Porque quando Deus está em primeiro lugar, até suas falhas passam a ser tratadas de forma diferente. Não com condenação, mas com correção e crescimento. Mas existe um detalhe importante que muitos ignoram. Esse processo não é instantâneo, ele é contínuo. Haverá dias bons, dias difíceis, dias em que você vai sentir que está avançando e dias em que vai parecer que voltou atrás. E tudo isso faz parte. O que não pode mudar é a decisão de manter Deus no centro, independentemente das circunstâncias. E talvez agora você esteja exatamente nesse ponto, sentindo que algo precisa mudar, sabendo que existe algo que precisa ser deixado, mas ainda lutando internamente com essa decisão. E tudo bem reconhecer isso. O que não dá é permanecer parado nesse lugar indefinidamente, porque a estagnação também é uma escolha, e ela cobra um preço alto com o tempo. Colocar Deus em primeiro lugar é, acima de tudo, um ato de coragem.
coragem de viver diferente, coragem de ir contra padrões, coragem de confiar mais em Deus do que em si mesmo. E essa coragem não nasce pronta. Ela é construída a cada escolha, a cada passo, a cada momento em que você decide não voltar para aquilo que já entendeu que precisa ficar para trás. E quando essa decisão se torna consistente, algo poderoso acontece. Você começa a viver uma transformação que não depende mais do ambiente, nem das pessoas, nem das circunstâncias. É algo interno, sólido, crescente. É Deus reorganizando sua vida de dentro para fora, de forma silenciosa, mas profunda. E é exatamente isso que prepara você para viver o próximo nível dessa caminhada. Porque quando Deus está em primeiro lugar e você alinha sua vida com isso, não é só você que muda. Tudo ao seu redor começa a responder a essa nova posição. Agora, tudo começa a fazer sentido de uma forma que antes parecia impossível de enxergar. Porque quando Deus realmente ocupa o primeiro lugar na sua vida, não é apenas o seu interior que muda. O reflexo disso começa a aparecer em tudo ao seu redor. É como se aquilo que antes estava desalinhado começasse, pouco a pouco, a encontrar ordem. Não de forma mágica ou instantânea, mas de maneira consistente, profunda e real. Você começa a perceber que decisões que antes geravam confusão agora trazem paz. Caminhos que antes pareciam incertos agora ganham direção. E até aquilo que antes te feriu começa a perder o poder de te controlar. Existe uma transformação silenciosa que acontece quando Deus está no centro. Você deixa de viver reagindo à vida e começa a viver guiado. E essa diferença é tudo, porque uma vida de reação é instável, emocionalmente cansativa, cheia de altos e baixos. Mas uma vida guiada, mesmo com desafios, tem firmeza, tem propósito, tem sentido. Você não acorda mais tentando descobrir quem você precisa ser naquele dia, você já sabe em quem está firmado. Isso muda completamente sua postura diante do mundo. As pessoas ao seu redor podem até não entender de imediato o que está acontecendo, mas elas percebem. Percebem que algo em você está diferente. Percebem que você já não responde da mesma forma, que já não se envolve nas mesmas coisas, que já não se deixa levar com a mesma facilidade. E isso não vem de esforço para parecer melhor, vem de um alinhamento real, vem de alguém que decidiu de verdade colocar Deus em primeiro lugar e sustentar essa decisão mesmo quando ninguém está vendo. E é nesse ponto que muitos começam a experimentar algo que sempre buscaram, mas nunca conseguiram alcançar completamente: uma vida com sentido. Porque viver sem Deus no centro é como correr sem direção, é como construir sem base, é como buscar sem nunca encontrar plenamente. Mas quando Ele está no lugar certo, tudo ganha propósito. Até as dificuldades deixam de ser apenas problemas e passam a ser processos. Até as perdas deixam de ser apenas dor e passam a ser ensino. Até os momentos de espera deixam de ser frustração e passam a ser preparação. Você começa a entender que Deus não estava apenas interessado em resolver sua vida, mas em transformar você, porque uma vida resolvida sem transformação não se sustenta. Mas uma vida transformada encontra caminho mesmo quando tudo parece incerto. E essa é a diferença entre quem apenas busca a ajuda de Deus e quem decide viver com Deus no centro. E algo muito importante começa a acontecer dentro de você. Sua identidade se fortalece. Você já não depende tanto da opinião das pessoas, da validação externa, do reconhecimento constante. Existe uma segurança que vem de saber quem te guia. E isso te liberta de muitas prisões invisíveis que antes controlavam suas escolhas. Você não precisa mais provar nada para ninguém, porque entende que sua vida não é definida por aplausos, mas por propósito. E essa segurança não te torna alguém distante ou frio, pelo contrário, te torna mais sensível, mais consciente, mais presente.
Porque quando Deus está em primeiro lugar, você aprende a amar melhor, a ouvir melhor, a agir com mais sabedoria. Você deixa de viver no automático e começa a viver com intenção. Cada escolha passa a ter significado, cada passo passa a ter direção. Mas talvez a parte mais poderosa de tudo isso seja perceber que você não está mais sozinho. Aquela sensação constante de ter que resolver tudo por conta própria começa a desaparecer. Existe uma companhia real, constante, fiel. E isso não significa ausência de desafios, mas significa presença em todos eles. E essa presença muda tudo. Porque enfrentar a vida sozinho é pesado demais, mas caminhar com Deus no centro torna até os dias difíceis suportáveis. Salmos 37:5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. E essa entrega agora já não parece mais abstrata para você. Ela se torna prática, se torna real, se torna uma forma de viver. Você começa a confiar não apenas quando entende, mas principalmente quando não entende. E é exatamente aí que sua fé amadurece, que sua relação com Deus se fortalece, que sua vida começa a alcançar um nível de profundidade que antes parecia distante. E então você percebe algo que muda completamente sua visão. Colocar Deus em primeiro lugar não é uma perda de liberdade, é o início da verdadeira liberdade, porque agora você não está mais preso ao medo, à ansiedade, à necessidade de controle. Você está livre para viver aquilo que foi chamado para viver, livre para crescer, para recomeçar, para avançar, para se tornar quem você realmente foi criado para ser. E essa transformação não precisa ser anunciada, ela é percebida. Ela aparece na forma como você fala, na forma como você decide, na forma como você reage. Ela aparece na sua paz em meio ao caos, na sua firmeza em meio à dúvida, na sua fé em meio à incerteza. E tudo isso começa com uma decisão simples, mas poderosa: colocar Deus em primeiro lugar. Porque no final, não se trata apenas de mudança de comportamento, se trata de mudança de direção. Não se trata apenas de ajustar a vida, se trata de alinhar o coração. E quando o coração está alinhado, a vida inteira começa a responder a isso. E talvez hoje seja exatamente o dia em que essa decisão precisa deixar de ser apenas uma ideia e se tornar prática. Não perfeita, mas sincera. Não completa, mas iniciada. Porque tudo o que você precisa não está em tentar controlar mais, mas em confiar mais. Não está em fazer mais sozinho, mas em caminhar com Deus no centro de tudo. E quando isso acontece, a transformação não é mais uma promessa distante, ela se torna a sua realidade. Que Deus seja sempre sua prioridade. Amém.